Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar como saber se a sua gata está grávida. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, muitas pessoas ainda, infelizmente, podem acabar deixando o gato ter acesso à rua, ou em outro caso, a pessoa vê um gatinho de rua, resolve adotar ele, e às vezes vê que é fêmea, e depois começa a pensar, talvez ela esteja grávida, às vezes seu gato fugiu sem querer ali por algum descuido momentâneo, e voltou para casa e não era castrado, e você ficou assim, será que ela engravidou? Então hoje eu vou te ensinar a identificar se a sua gata está grávida, tá? Vou te falar os sinais e também vou passar por outros pontos importantes aqui da gravidez felina que vocês precisam saber, tá? Primeiramente, rapidinho, vamos falar sobre o ciclo estral das gatas. A gente pode dividir, tem mais, informações e tudo mais, mas para resumir para vocês, a gente pode dividir em três. A gente tem o proestro, que é o que antecede o cio, geralmente vai durar de 1 a 3 dias apenas, tá bom? E a gente tem o próprio estro, que é quando a gata está no cio, tendo todos aqueles sinais que vocês já sabem, ela começa a empinar a bunda, ela começa a ficar extremamente carente, ela vocaliza de madrugada, né? O estro ele pode durar aí de 3 a 14 dias, tendo uma média geralmente de 1 semana, tá bom? E depois do estro, se ela não cruzar, ela vai entrar no interestro, que é entre um estro e outro que pode durar de 2 a 3 semanas, tá bom? Então, olha só, a sua gata, se você não castrar ela pode ter cio todos os meses. Ela entra, por exemplo, ela tem 1 semana de cio e 3 semanas entre cio. Então, ela fica um mês ali, 1 semana no cio, 3 semanas sem, aí no outro mês ela já está no cio de novo. Olha como que a castração é um ato de amor, pessoal. Imagina todo mês ficando no cio, a sua gata irá sofrer, tá bom? Então, basicamente, isso vai ser o ciclo estral das gatas, só para você entender o tempo que dura, tá? Agora vamos falar, como saber se uma gata está grávida, então. Primeiramente, mudanças no comportamento. Geralmente as pessoas falam que as gatas grávidas, elas vão ficar extremamente carentes, vão buscar mais o tutor, então às vezes a gata ela tem acesso à rua, ou a pessoa teve um descuido ali sem querer, a gata ela não era castrada, mas ela conseguiu sair para a rua e depois voltou, e você já sabia como era o comportamento daquela gata. Talvez ela era carinhosa, mas nem tanto, às vezes ela era um pouco mais solitária, agora ela está extremamente carinhosa. Sim, pode ser um sinal, mas não é a única mudança comportamental que a gravidez pode gerar. A gata, ela também, ao contrário de ser carinhosa, ela pode se tornar solitária e em alguns casos até potencialmente agressivas, tá? Então, mudança comportamental aqui é no geral. A sua gata está com acesso à rua, ela volta para casa, ela mudou o comportamento por completo, ela era uma gata, agora se tornou outra, pode ser um indicativo, tá? Número 2, enjoo matinal, assim como as mulheres, Você, mulher, quando está grávida, geralmente um dos primeiros sinais que a mulher liga ali o sinal de alerta, opa, será que eu estou grávida? É quando ela tem aqueles enjoos matinais, ela começa a vomitar quando ela acorda. As gatas também podem enfrentar isso, tá? Só que nem sempre as gatas vão vomitar e vão conseguir expressar de forma muito fácil ali para você identificar que elas estão enjoadas, tá? Elas podem vomitar sim, mas também elas podem apenas ter uma leve perda de apetite nesse período da manhã e também elas podem acabar salivando um pouco mais do que o normal, tá? Número 3, letargia. Ficar grávida, demanda uma energia extrema. Você está gerando uma nova vida dentro de você. Então, a quantidade de energia que aquela gata está gastando naquele processo é gigantesca. Então, ela vai ficar mais quieta, ela vai ficar mais letárgica para poupar energia, e direcionar toda ela para a formação dessas novas vidas ali. Número 4, ganho de peso. Aqui tem uma diferençazinha que pode ser bastante interessante para você tentar identificar, tá? Esses sinais, pessoal, eles são assim, eles vão acontecer, sabe? Não tem assim, não vai acontecer, não vai. Se você prestar muita atenção, você vai conseguir perceber todos esses sinais. Então, eles são sinais que você vai avaliar em conjunto.
Porque esse ganho de peso aqui, se você avaliar ele isoladamente, pode ser várias coisas. E qual que é a diferença que eu estava falando aqui? O simples ganho de peso em relação à gordura de um gato, ele vai ser lento. O gato não vai ficar, hoje ele está magro, amanhã ele está obeso. Não. Então, se você vê que a sua gata está ganhando barriga muito rapidamente, em um período de 1 mês, 3 semanas, assim, a barriga dela já deu uma crescida boa, provavelmente ela está grávida, ou ela está com algum problema, alguma doença ali, talvez um líquido abdominal, né? Talvez uma ascite. Mas, se você conseguir associar com todos esses outros sinais, provavelmente vai ser gravidez. Além disso, o formato que a barriga fica de uma gata grávida, né, quando ela cresce, não é o formato de um gato gordo. Um gato gordo, ele cresce para os lados, mas essa gordura, a gravidade puxa ela. Então, ele é grande para os lados, mas ele é meio quadrado ainda, sabe? Ela não é aquela bolinha redonda. A gata grávida, se você já teve a oportunidade de ver, a barriga dela realmente fica uma bolinha assim, e ela fica durinha, né? Fica aquela coisinha, é realmente uma barriguinha de grávida mesmo, né? Então, essa é a diferença entre uma barrigona de gordura e uma barriga, por exemplo, de uma grávida, tá? Então, ficar atento a esses detalhes. Número 5, aumento de apetite. Então, como eu já mencionei aqui, a demanda por energia dela vai ser elevada a 1000, então ela vai querer comer muito mais do que o normal, tá? Número 6, mudanças nos mamilos. Com o tempo, com a evolução da gravidez, os mamilos dessa grávida vai começar a apresentar mudanças. Ele vai começar a aumentar o seu tamanho, a se tornar mais rosados, tá? Então vai ser aquele peito rosinha e que aumentou de tamanho, que você está vendo claramente ele ali, tá? Isso pode ser um sinal também. E número 7, nidificação, mas aqui já vai ser um sinal que sua gata está prestes a dar à luz, tá? Alguns dias de dar à luz. Porque antes do processo de trabalho de parto, a gata ela tem esse instinto de formar um ninho. Então ela vai procurar algum lugar, e muitas das vezes pode ser um lugar extremamente estranho da sua casa, né? Quando a gente vê vídeos assim de onde a gata deu à luz, a gente vê vários vídeos que a gente fica assim, meu Deus, por que ela foi dar à luz aí? Tem gato que dá à luz debaixo do sofá, dentro de gaveta, às vezes em cima do próprio tutor, né? Cada gato varia bastante, mas eles têm esse processo de nidificação aí, tá bom? Então, esses são os sinais. Tiago, meu gato deu uma escapadinha na rua, ou ele tem acesso à rua, ela voltou para casa, aí eu comecei a perceber que ela ficou um pouco mais letárgica, ela tá querendo comer mais, ela tá um pouquinho mais carinhosa, ou ela se isolou um pouco. Aí tá passando o tempo, tô vendo que a barriguinha dela tá crescendo um pouquinho, eu vi o peitinho dela aumentando, a chance de estar grávida é gigantesca, tá? Então, ficar atento aos sinais em conjunto, tá bom? Agora, Tiago, quais as fases da gestação? Isso aqui é muito interessante para você ter esse conhecimento, né, de toda a etapa ali. Geralmente, a gestação das gatas, né, elas vão durar aí por volta de 60 dias, é a média, mas pode durar até 72 dias, então vai ter essa média de tempo aí, tá? Ela é dividida basicamente em 5 fases. A primeira fase é a adubação, que é o tempo que demora ali, né, para a gente ter o encontro do espermatozoide com o óvulo e ele se aderir ao corno uterino, tá? Então, a gata, ela cruzou ali com o gato macho. Essa gata, ela vai ovular naquele momento. Isso é algo muito interessante das gatas. Elas ovulam, né, de forma induzida. Elas não é igual o ser humano, por exemplo, e a grande maioria dos animais, que tem o período de ovulação, libera esse óvulo e o óvulo fica ali. Se o macho chegar e cruzar e colocar o espermatozoide ali, né, o espermatozoide já vai encontrar com o óvulo. A gata não, ela não libera o óvulo antes. Quando o macho sobe nela e começa a cruz, aí sim, ela libera esse óvulo. Então isso é algo muito interessante. Então a gata cruzou ali, liberou esse óvulo, esse espermatozoide vai encontrar com o óvulo, e o tempo que esse já embrião, né, chega ali no corno uterino para se aderir e iniciar o processo de desenvolvimento, vai ficar em torno de 2 semanas, tá? Número 2, desenvolvimento embrionário. Então aqui é a fase onde esses embriões vão começar a desenvolver toda a sua estrutura, os órgãos, tudo bonitinho para ter o formato ali realmente
de um gatinho. Para ele ter todo esse desenvolvimento, para ele ficar com estruturalmente tudo direitinho como um gato vai demorar 3 semanas, tá? Dessas 3 semanas para frente, né, até o parto, é um período, né? Geralmente quando ele chega nessas 3 semanas e está todo desenvolvido, ele já está ali por volta de 2,5 centímetros e é o momento em que um veterinário, por exemplo, consegue palpar, talvez você consiga ver no raio-x e no ultrassom, tá bom? Então é o momento onde a gente consegue fazer um diagnóstico mais definitivo ali daquela gravidez. Número 3, gestação tardia, que era o que eu estava falando antes, que eu já ia entrar nesse ponto aqui, que depois que ele chega nessa fase que já está todo desenvolvido, mas ele ainda não cresceu de tamanho, ele desenvolveu as estruturas, mas ele ainda está um pouco pequeno. Então essa fase de gestação tardia é o momento onde essa gata, esses filhotes, eles vão começar a crescer de tamanho, tá bom? Não em relação ao desenvolvimento estrutural, mas sim só crescer o seu tamanho ali. Número 4, pré-parto. Geralmente no pré-parto você pode observar alguns sinais, tá? A gata ela vai ter, né, como eu já expliquei aqui, esse processo de nidificação. Você também pode começar a perceber pingos, né, de leite saindo ali do peito da mãezinha, tá bom? E a temperatura corporal dela vai abaixar, mas se você tiver esse cuidado e quiser realmente fazer esse monitoramento muito de perto, você pode ali medir a temperatura corporal dela, tá bom? Geralmente a média, né, de uma temperatura corporal de gato, a média não, os extremos, né, é de 37,8 a 39,2, tá bom? Geralmente fica ali em 38, alguma coisa. A gata, quando ela está no período do pré-parto, essa temperatura ela pode abaixar para 37,8, a mão pode abaixar para lá para o extremo de baixo, tá bom? E número 5, trabalho de parto. A gata, quando ela entrar no trabalho de parto, além de todos esses outros sinais que eu já mencionei aqui, e eu vou falar um pouco mais para frente também, mas um dos principais é que ela vai começar a lamber muito essa área abdominal e a área genital, tá? É uma forma dela estimular e ajudar nesse processo de parto. É interessante que vocês entendam que esse processo aqui de gestação tardia, ele é o responsável por chegar, né, no trabalho de parto. Por quê? O que induz o parto? Geralmente é o estresse embrionário. Então, quando ele está ali, o embriãozinho, ele cresceu, ele já está grande, só que chega um momento que esse embrião, ele já não tem como ficar mais ali, entende? Ele está estressado, ele pode estar com menos oxigênio do que deveria, recebendo menos nutrientes, ele está apertado, está com esse estresse físico, ele precisa sair dali. Então, é o próprio embrião estressado ali, né, assim por dizer, que vai induzir esse parto. Então, por isso que essa gestação tardia, que é o período onde esse embrião ele começa a crescer de tamanho e não estruturalmente ali, né, em relação a ter novas estruturas formadas, é o que leva ali à indução do parto. Então, essas são as etapas aí da gestação de uma gatinha. Como cuidar de uma gata grávida? Tem 3 pontinhos aqui que eu gosto de ressaltar para vocês. Primeiro é a nutrição, tá? Só voltando aqui rapidinho, sobre as fases da gestação, para vocês entenderem uma coisa, só um cuidadozinho a mais. Se a gata ela entrou no trabalho de parto, ela geralmente vai ter todos os filhotes, pode ser muito rápido, tá? Pode ser em meia hora, em 1 hora, mas o máximo geralmente vai ficar em torno de 8 horas de trabalho de parto, e geralmente o máximo de intervalo entre um nascimento e outro é de 1 hora. Se você percebeu, nasceu um, passou 1h30 e não nasceu o outro, leva no veterinário imediatamente, tá? Porque ela está tendo problemas para dar à luz, tá? Então ficar atento a esse ponto que é muito importante, porque senão você pode ficar esperando, esses fetos podem morrer ali, podem levar a uma sepse na fêmea, é um quadro gravíssimo que provavelmente a fêmea vai morrer se tiver algum feto ali morto e ficar morto ali por muito tempo, tá? É algo extremamente grave. Então, voltando aqui como cuidar de uma gata grávida, a primeira coisa é a nutrição, tá? Quando você descobre, né, que a sua gata está grávida, você precisa dar uma ração de filhotes. A ração de filhotes é muito mais energética,
e possui muito mais nutrientes, vitaminas e tudo mais, porque o filhote ele demanda mais isso do que o normal. Mas a fêmea, estando grávida, ela volta a ter muito mais necessidade dessas questões. Então, nesse momento é interessante. Existem rações, né, para mãezinhas já e tudo mais, né? Acho que da Royal Canin existe, você pode comprar ela também. Se você não quiser gastar tanto, dê uma de filhote para ela, que já vai ajudar bastante, tá? É necessário. Número 2, assistência veterinária. Você precisa fazer um acompanhamento dessa gata grávida no veterinário. Nós, seres humanos, né, as mulheres, elas fazem o pré-natal. A gata, ela precisa de um pré-natal também, sabe? Por quê? Porque você vai conseguir identificar quantos filhotes tem, você vai ver na evolução da gravidez. Se surgir algum problema, o veterinário vai conseguir tratar. Se você não sabe a quantidade de filhotes, como você vai saber que o parto acabou e que não ficou nenhum feto morto lá dentro? Então, tem que ter esse cuidado veterinário sim, tá? Não é deixar ela grávida ali e adeus do arai para dar à luz. Em alguns casos, infelizmente, vai acontecer, tá? Mas se você tiver condição, leva no veterinário e faz um acompanhamento, porque vai ser o melhor para a saúde da sua gata. E número 3, esteja preparado. Ajude a sua gata a ter esse processo de nidificação, forneça as caixas, né? Coloca ali cobertinhas na caixa, ajude ela em todo esse processo, tenha carinho, forneça uma boa alimentação, dê sachê, sabe? Faça ali, escove ela, enfim, transforme a vida dela em uma rainha que ela é naquele momento, que ela precisa de muita atenção, muito carinho, muito cuidado, tá? Quais os sinais que a gata está entrando em trabalho de parto, tá? Então, vou ler aqui para vocês entenderem rapidinho aqui. Então, quando ela entrar nesse período pré-parto, ela vai começar a nidificar, ela pode começar a liberar um pouquinho de leite, a temperatura corporal dela vai abaixar, mas quando ela tiver um pré-parto mesmo ali, né, no dia do parto, o que ela vai apresentar? Perda de apetite, então ela não vai querer comer, tá? Queda da temperatura corporal, vai ter um comportamento grudento, tá? Então, a mudança comportamental lá do início da gravidez pode ser uma gata se tornar solitária e potencialmente agressiva, mas quando ela está no pré-parto, geralmente, na grande maioria das vezes, ela vai buscar o contato do seu tutor, tá? Inquietação, ela vai ficar doida pela casa andando ali, né, demonstrando que ela está inquieta. Em conjunto, ela vai vocalizar demais, então a sua gata está grávida, está barriguda, o peito está inchado. Você percebeu, ela começou a andar ela já tem uns dias que ela está ali procurando alguns lugares, deitando em locais mais estranhos e mais, né, quietos e solitários, e no outro dia ela começou a andar pela casa igual uma doida, vocalizando alto. Provavelmente ela está entrando em trabalho de parto, tá? E lambeção, ela vai começar a lamber muito a barriga e a região das genitais, tá? Então esses são os sinais. Sua gata apresentar isso, ela está entrando em trabalho de parto. E, por último, o que fazer depois do parto? Muitos de vocês podem ter essa dúvida. Como eu mencionei, geralmente o parto ele vai durar aí, a média é rápido, tá? De 1, 2, 3 horas aí, dependendo. 8 horas é raro, mas pode acontecer e ainda está dentro do normal. O negócio é você, né, ficar atento a esse espaçamento de 1 hora aí. Passou de 1 hora, deu 1h30, não nasceu o outro, veterinário. Tá bom? Ficar atento ao que? Depois do parto, ela deu a luz a todos, estão todos ali, já nasceram. O que ficar atento em relação à saúde da mãe? Porque os filhotes, a mãe cuida, cada filhote tem a sua própria placenta, tá? Então o filhote ele nasce ali na placenta, a mãe ele pode nascer na placenta e estourar depois, já estoura ali na saída, enfim, depende bastante. Mas geralmente a mãe vai lamber esse filhote para ajudar ele a começar a respirar, tá? Quando ele começar a respirar, a própria mãe, ela vai arrancar, morder ali, né, o cordão umbilical do filhotinho dela. Então você não precisa cortar nada, não precisa auxiliar nesse momento, a própria mãe faz tudo. Não estranhe se a gatinha comer a placenta, tá? É um comportamento natural e normal dela. É um pouco nojento para nós humanos? Sim, mas para ela é completamente normal. A placenta é extremamente rica em nutrientes. Extremamente. Então ela come essa placenta para adquirir todos esses nutrientes de volta para ela, tá? Então não estranhe se isso acontecer, não tem nada de errado com ela, tá?
O que você deve fazer então depois, né, é ficar atento aos sinais de problemas. A gata, ela tá vomitando, ela tá com sangramentos, ela tá vocalizando demais, ela ficou inquieta, ela deu à luz e começou a andar pela casa vocalizando demais. Ela tá extremamente letárgica. Um pouco de letargia é normal, né? Ela acabou de dar à luz, né, pessoal? Mas aquela gata tá letárgica assim, ela não tá nem movimentando, porque a gata, quando ela acaba de dar à luz, os filhotinhos vão ali mamar e ela fica ali, ela lambe os filhotes, ela tem um pouco de interação com os filhos dela ali. Agora, se ela tá deitada assim, parada, ela não tá lambendo os filhotes, não tá, enfim, é para se preocupar. Ficar atento no geral a sinais de que tem algo de errado acontecendo ali, bom? E começar já um processo, já ter em mente, né, a importância da socialização dos gatos, dos filhotes. O período, assim, ouro de uma socialização para os gatos é de 2 a 9 semanas. Então, 2 semanas até os 2 meses de idade, basicamente, 2 meses e 1 semana. Geralmente, as pessoas, elas adotam com 2 meses, né? Então, olha como que a pessoa que está cuidando dos filhotes tem na vida daqueles filhotes, porque eles podem fazer total diferença. É a diferença entre um gato ser social, ser mais tranquilo, ter uma resposta menor ao estresse e ao medo, não ser potencialmente agressivo. Então, nas primeiras semanas e os primeiros dias, até as 2 semanas, eu recomendo que você tenha interações mínimas com a mãe e com o filhote, ainda mais nos primeiros dias. Não fique pegando naqueles... Se você pegar naqueles filhotes, você pode modificar o cheiro deles, a mãe pode não reconhecer e ela pode matar eles. Ou elas podem recusar ele, não deixar ele mamar mais porque acha que não é dela. Então, deixa eles quietinhos porque tem esse perigo. Nessas primeiras semanas, deixa ali, alimenta, pode conversar, pode fazer um carinho na mãe se ela estiver suscetível a isso, mas deixa os filhotinhos ali. Não encosta muito neles, só conversa também. Você pode chegar do lado e conversar para eles já irem acostumando com a voz e com sua aproximação, mas não com muito o seu toque ainda, tá? Fez 2 semanas, geralmente já é uma fase que eles já vão estar ali, né? Querendo sair do ninho, né? Buscando mais essa exploração. Aí sim, você já vai poder começar a pegar esses filhotes, fazer carinho nele, tá? Conversar mais, brincar já, enfim, vai ter várias interações. Tente chamar mais pessoas, não só você, mas a sua mãe, o seu irmão, pessoas diferentes, de sexos diferentes, cores diferentes. Leva esse gato talvez para um passeio. Leva no veterinário, por exemplo, para avaliar a saúde dele. Já faz associações positivas com o veterinário. Enfim, é um momento que o gato ele tem que ser apresentado a coisa. Óbvio que tudo com muito cautela e muito cuidado, tá, pessoal? Não é pegar seu gato, vamos sair ali na rua com ele então pra ele acostumar, não. Mas é uma fase da vida que o gato ele tem que ser apresentado a diferentes questões para ele começar a ter uma ótima socialização, tá? E o cuidado, um dos mais importantes, é você começar a fazer um processo de selecionar pessoas para adotar ele, se você não for ficar, né? Geralmente a gente quer ficar com 1 ou 2, mas o resto a gente tem que doar, infelizmente, né? A gente queria ficar com todos, mas na maioria das vezes não é possível. Então, você selecionar muito bem essas pessoas, sabe? Às vezes você vai publicar na internet e a pessoa vai chegar e falar assim, eu quero, aí você tá, então vem pegar, ponto. Não. Tente manter um relacionamento, pergunta àquela pessoa como é a casa dela, se é telada, se ela já teve gatos ou não, o que ela sabe sobre gatos, para você também, não é porque a pessoa às vezes é o primeiro gato dela e ela não sabe muito, que você não vai doar, mas você vai perguntar para você poder instruir e ajudar aquela pessoa a já começar da forma mais correta possível, entende? Vê a índole daquela pessoa, sabe? Tenta entender, ela realmente vai cuidar, às vezes ela não sabe nada de gato ainda, mas ela se mostra proativa, ela tá querendo aprender, ela é uma pessoa amorosa, entende? Busca entender isso, porque senão talvez você vai estar doando, ainda mais gato preto, pessoal. Tem gente que adota gato preto para fazer maldade, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você estiver doando gatinhos pretos, tá? Por favor, tenha cuidado, porque infelizmente acontece. Toma cuidado com observar muito bem a pessoa, porque às vezes a pessoa vai adotar, o gato, ele, enfim, por algum erro do tutor, o gato ele vai começar a fazer xixi fora da caixa, vai ter algum problema, né, algum comportamento indesejado, não é um problema.
e essa pessoa vai colocar esse gatinho na rua. Então, assim, temos que ter esse cuidado, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algo sobre, né, essa história, se você já teve gatas grávidas, soube identificar o que ela apresentou, como foi o trabalho de parto, enfim, se teve problemas ou não, deixa aqui nos comentários que eu gosto muito de ler a história de vocês. Antes de terminar o vídeo, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.